O ministério de louvor, o dirigente do culto, quem está aqui conduzindo em algum momento, é apenas um atiçador do fogo, um despertador, um provocador. Mas se quem é o alvo do despertar não despertar, o seu culto não vai acontecer. Porque ninguém pode prestar um culto ao Senhor por você. Culto é algo intransferível. É você que presta um culto ao Senhor. O que nós fazemos é provocar, é ensinar, instruir, para que você possa fazer o seu culto ao Senhor. Então, um culto coletivo envolve a igreja que, durante a semana, diariamente, está prestando o seu culto diário no secreto. Você tem aprendido nessa casa a andar no Espírito, a ter uma vida de adoração. Como ensinamos aqui na conferência em algum momento, louvor é algo que está dentro da adoração. Adoração é algo muito amplo. Adoração envolve música, envolve ações de graças, envolve cantar ao Senhor, envolve mãos erguidas, envolve instrumentos. Mas adoração, sobretudo, se resume, diga comigo, obediência. Uma vida de obediência, de rendição ao Senhor é a adoração. E dentro da adoração está louvor. E aí você tem uma semana, eu espero que você esteja tendo uma semana de adoração ao Senhor, que envolve o seu tempo de secreto. Você fecha a porta do seu quarto, você está no seu carro ali, e você louva ao Senhor sozinho, você canta as suas canções, você salmodia ao Senhor, você libera ações de graças, agradece pelo seu dia, pela sua vida. Você passa a semana obedecendo a palavra, indo em direção contrária às instruções e à cultura desse mundo e ficando com a palavra de Deus. Muitas vezes indo na direção contrária do que a sua alma quer e obedecendo a Deus, sua alma gritando por outra coisa, sua carne gritando por outra coisa, você obedece a Deus. Adoração. E aí chega o domingo, ou chega a quarta, o momento que nós estamos juntos. Aí é a hora que cada um traz um pedaço da sua vida de adoração. Aí é o ajuntamento para o louvor coletivo. E esse louvor coletivo, ele só pode acontecer se ele for coletivo. Se todo mundo trouxer, quando a gente vai ver o apóstolo Paulo, a gente vai ler esse texto hoje, ele falar lá em Coríntios sobre a ordem do culto, sobre a dinâmica do culto, ele vai nos ensinar, aquele que tem salmos, traga salmos, aquele que tem ações de graças, traga ações de graças, aquele que tem profecia, traz profecia, aquele que tem liberalidade, que é ofertar ao Senhor, oferte ao Senhor, aquele que tem liberalidade, faça isso ao Senhor. Então nós vamos aprendendo que o culto é o ajuntamento das partes do corpo, cada um servindo ao Senhor. Aqueles que querem dançar, eles dançam ao Senhor. E aí a gente junta isso tudo e transforma isso numa grande canção. Uma grande canção, uma canção linda. Uma canção linda, que quando todo mundo está afinado, uau! Se eu às vezes olho para a igreja assim, e eu me derramo na presença de Deus em gratidão, ergo as minhas mãos e falo, Jesus, olha aí, olha que coral lindo, esse é o fruto do seu penoso trabalho, receba, Senhor, aquilo pelo qual o Senhor trabalhou. É justo que o Senhor tenha essa igreja, que o Senhor tenha esse momento aqui, diante de tudo que o Senhor fez e faz por nós. Se eu, quando vejo isso, e eu vejo só o que os meus olhos, o que os meus ouvidos, o que a minha alma consegue perceber, o que o meu espírito consegue perceber, imagina o Senhor, quando Ele vê a igreja toda, coletivamente, cada parte, e isso junto, como uma linda canção ao Senhor. Isso é muito lindo, meu irmão. Isso é o culto. O culto é o momento que nós nos ajuntamos para fazer coletivamente aquilo que fazemos individualmente durante a nossa semana. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Salmos, capítulo 115, verso 1. O tema da mensagem de hoje é provocando o encontro. Quero te lembrar que, como estamos em conferência,
vai ser muito bom se você puder voltar à noite, porque nós não vamos repetir a mensagem como é na maioria dos domingos. À noite vai ser um outro ensino. Então você que está vindo na conferência, você que só veio hoje, mas quer aprender mais, se esforce um pouco, tá bom? E volte à noite. À noite vai ser concluída a nossa conferência. Provocando um encontro. Eu quero dar a você hoje um mapa até o coração de Deus, até o Santíssimo Lugar. Não é, embora pareça às vezes, um grande mistério o caminho até o Senhor. O Senhor deixou na sua palavra várias pistas, várias migalhinhas de pão, vários sinais de como agradá-lo e alcançar o seu coração. A Bíblia é cheia de rastros, homens que encontraram o lugar da intimidade e deixaram marcas na areia, que nós podemos olhar para eles e descobrir como chegar até o Santíssimo Lugar, o lugar do encontro, o lugar do relacionamento com Deus. A verdade é que até o Santíssimo, preste atenção nisso aqui, até o Santíssimo há um mapa. Há boas instruções na palavra e as pegadas na areia daqueles que chegarem até esse lugar. Mas o mistério mesmo começa quando você chega no Santíssimo. Porque o Santíssimo, irmão, ele é amplo demais. Quando você chega até o trono da graça de Deus, é como o salmista Davi, que é um dos homens que mais deixou pegadas na areia de como alcançar o lugar do encontro, porque ele era um provocador, alguém que perseguia encontros com Deus, que amava a presença de Deus. E aí, quando ele ia entrando nesse lugar, ele ia deixando para nós instruções, pegadas, pistas de como chegar. E ele vai nos falar no Salmo 24, levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha? Então Davi, ele está narrando para nós a entrada dos portões celestiais. E Davi, ele só consegue cantar até aqui. Ele narra até os portões celestiais. Porque depois que os portais eternos se abrem, e nós entramos na dispensação da Nova Jerusalém, nós entramos na dispensação do Santíssimo, nós entramos no coração de Deus, aí, meu amigo, aí é mistério. E aí é o que o apóstolo Paulo vai narrar. Em parte conhecemos, mas um dia nós conheceremos como somos plenamente conhecidos. O apóstolo Paulo está dizendo, e olha quem está dizendo, um homem que foi até o terceiro céu, e ele preferiu, talvez porque não fosse algo que você ensina, mas algo que você vive, ele preferiu não dar muitos detalhes daquilo que ele viu no terceiro céu, mas nós sabemos que ele foi, que ele vivenciou. Esse homem que viu coisas inefáveis, aleluia, ele diz, eu conheço em parte. Nós vamos gastar uma vida inteira conhecendo partes e ainda assim não conheceremos tudo. Vamos gastar a eternidade inteira e ainda vamos encontrar faces de Deus que ainda não tínhamos visto antes. Quando você entra no Santíssimo, aí é uma jornada dos caçadores de Deus. É uma jornada onde Deus vai se revelando a você mais e mais e mais e mais. E não tem fim, não tem fim. Mas chegar nesse nível não é tão difícil. Ele deixou a rota para nós. Ele deixou o mapa para nós. Depois disso, aí o Espírito vai te guiando, a sua fome vai te levando.
Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós. Aqui começa a rota até o coração de Deus. A morte do seu eu. O primeiro passo até o Santíssimo Lugar é você sair do centro do culto e colocar Deus no centro. Não a nós, eu não sou o centro do culto. O centro do culto é o Senhor. A adoração é um caminho, aonde o pastor Daniel nos falou tão lindamente ontem, é o caminho aonde os deuses vão sendo destronados e o Senhor vai sendo entronizado. Então, o caminho até o coração de Deus começa com louvor, começa com adoração, porque a adoração ela destrona outros deuses e coloca o Senhor no centro. Então o primeiro passo até o coração de Deus é a adoração, que aqui, como eu estou construindo para você, é sinônimo de rendição. É você sair do centro do seu coração. Parece óbvio isso, que a adoração começa, que o caminho do coração até o coração de Deus começa com a adoração, e a adoração é não a nós, Senhor, mas a Ti, toda a glória não a nós, que é Deus no centro. Parece óbvio, mas quando nós vamos olhar para muitas canções que nós cantamos, não nós aqui, mas que está aí nos Spotify, no YouTube da vida, no que o gospel produz, não parece tão óbvio. Porque o que há de canções, que o centro é a emoção humana, que o centro é o ser humano, é os desejos, os anseios humanos, mas não dizer quem Deus é, o quão Deus é grande, o quão Deus é poderoso. Quantas canções que eu já ouvi e que parece que colocam o nome de Jesus ali só para poder falar que é gospel. É só para botar um selo, para que o gospel aceite. Porque quando você vai ler a letra, ela é o tempo todo sobre o homem. Sobre nós recebermos, sobre nós sermos entronizados, sobre Deus ser uma ferramenta para que nós alcancemos o nosso sucesso. E não é o Senhor. Então, se as canções que a igreja produz, muitas vezes dizem isso, é porque o coração da igreja, por vezes, não está entendendo que a adoração começa com o Senhor sendo colocado no trono. Um culto ao Senhor. E eu vou te provar que muitas vezes você vem ao culto, e eu faço parte disso, preciso ser exortado pelo Espírito e por essa palavra que tenho constantemente para me lembrar que o culto o momento de louvor é sobre o Senhor. E eu vou te provar que você também, diversas vezes, não entendeu isso. Provérbios 25, verso 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é ter de cantar com o coração entristecido. É ruim, né? É ruim você ficar com frio, e pior ainda é você derramar vinagre em uma ferida. Vai doer, desconfortável, não é bom, não é agradável. E eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui, não precisa levantar a mão, mas responda aí na sua cabeça, quem aqui já teve a experiência de vir ao culto entristecido, mal, e ter profunda dificuldade de cantar ao Senhor? Não só no culto, às vezes você vai entrar no seu secreto, e aí você está para baixo, você está mal, na grande maioria das vezes ofendido, porque alguma coisa que você projetou não aconteceu do jeito que você gostaria, a semana não foi do jeito que você projetou, talvez alguma expectativa que você tinha de algo de Deus, que Deus faria, não aconteceu.
Ou simplesmente as coisas da vida mesmo, você teve uma perda, você teve uma semana ruim, uma semana de muito embate no ambiente de trabalho, e aí você brigou com a sua esposa durante essa semana, você está chateado com o seu marido, algo realmente ruim lhe aconteceu, e aí você está entristecido. Como as nossas mãos ficam mais pesadas, como é difícil abrir a boca e cantar ao Senhor, porque nós vamos cantar que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, e a nossa vida não parece estar dizendo isso. A gente vai cantar e a nossa alma diz, não, Deus não é isso. Porque quando nós temos dificuldade de levantar a mão, é porque nós nos sentimos hipócritas, nós nos sentimos desligados do que a canção está dizendo, porque a nossa alma está apegada em outras coisas, em outros sentimentos negativos. E aí é o que o escritor de Provérbios, ele descreve tão bem, como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é ter que cantar com o coração entristecido. Mas eu quero te dar uma notícia, o escritor de Provérbios, ele só tinha essa opção. De fato, como ele diz assim, eu só tenho isso. Essa era a condição do escritor de Provérbios, mas não a nossa. Nós não temos que cantar com a alma entristecida. Nós podemos cantar e nos mover no Espírito. O escritor de Provérbios está numa dispensação que o espírito do homem não possuía o Espírito de Deus, o espírito do homem estava distante da natureza de Deus, o espírito do homem estava morto para as coisas de Deus, o espírito do homem estava apagado para as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele não só nos deu o seu Espírito, mas nos deu um novo Espírito. Ele vivificou o nosso Espírito. Então agora nós temos a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas nós temos um ser espiritual que ama a Deus, que deseja a Deus dentro de nós. E nós podemos aprender a desconectar a nossa boca daquilo que estamos sentindo, que a alma está sentindo, do que o corpo está sentindo, e conectar a nossa boca ao Espírito. E eu te asseguro, o Espírito, como disse o próprio Jesus, sempre está pronto. O Espírito, ele sempre está disposto a adorar a Deus. Há duas pessoas, entenda aqui, entre duas aspas, modo de dizer, dentro de nós. Marta e Maria. Marta, agitada com seus afazeres, tem coisa para fazer, estou com a cabeça lá fora, que a minha semana foi difícil. Maria, aos pés de Jesus. Marta, sua alma. Maria, o Espírito. Existe uma parte do seu ser hoje que sempre quer a Deus. Que é só você ser intencional e se lembrar que você tem um Espírito, que você se lembra, se desconecta da alma e consegue fluir no Espírito. Se você insistir em olhar para o Senhor, quando a sua alma está abatida, quando você está com esse sentimento, eu não quero, mas eu tenho certa dificuldade de entender por que alguns cristãos ainda insistem em colocar o sentir como parte principal do seu culto ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. O justo, ele não vive pelo que ele sente. O justo, ele vive pelo que ele crê. Então nós podemos adorar o Senhor apesar daquilo que nós estamos sentindo. E quando nós optamos em ficar com aquilo que cremos, com a nossa realidade espiritual, quando nós fazemos essa opção e insistimos em entronizar o Senhor, eu não estou com vontade, eu estou com vontade de ficar com a minha mão para baixo, eu estou com esse sentimento de vinagre na minha ferida, com esse desânimo, eu não estou com vontade, então eu não vou fazer. Como é tolo isso, porque o justo vive pela fé. O justo faz aquilo que ele crê.
E o seu espírito, se você sondar, o seu espírito está ali, vamos lá, sempre existe uma outra voz dentro de você, amém? O seu espírito está lá dizendo, vamos lá, erga a sua mão, vamos adorar o Senhor, nós conseguimos. E aí quando você sai da dimensão da alma, levanta suas mãos, começa a cantar ao Senhor, você vai ver que essa insistência, os sinais acompanham aqueles que creem. Quando você faz algo pela fé, quando você faz algo a partir da sua realidade espiritual, aquilo que você faz de maneira intencional, por obediência, sem sentimento, começa a gerar um sentimento, que são os sinais alcançando você. Aí o toque de fresco de Deus chega. Porque você chegou no culto e a sua alma, ela quer ser o centro. Percebe que quando você não faz porque você não está sentindo vontade de fazer, você é o centro do culto. O seu prazer é o centro. A sua satisfação é o centro. Mas um culto ao Senhor envolve primariamente a morte do seu eu e a entronização do Senhor. E aí você está tendo uma oportunidade de oferecer talvez um dos cultos mais bonitos ao Senhor. Porque ele já começa com sacrifício. Você chega, você não quer, a alma não quer, mas o seu ser espiritual sabe que você precisa. Você em algum lugar sabe que esse é o caminho. E aí você ergue as suas mãos. Eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Deus é Deus, Deus ainda está sentado no seu trono. Eu saí de casa não para que eu seja o centro essa noite, mas para que o Senhor receba o fruto do seu penoso trabalho, que o Senhor receba aquilo que lhe é de direito, não a mim, não a nós, mas ao Senhor toda a glória. E aí você ergue as suas mãos, insista um pouco que você vai ver o que vai acontecer. A sua alma se rende, porque a alma ela não é sua inimiga. O problema da alma não é que ela é sua inimiga, o problema da alma é que ela é amiga de tudo aquilo que gera prazer. Ela é amiga do sentir. Então se ela está sentindo tristeza, ela gosta, ela se apega àquilo. Mas basta um toque de Deus. Basta o mínimo de prazer na presença, que a alma solta aquilo e de repente ela se apega ao Espírito. E ela começa, aleluia. A mesma alma que hora antes estava dizendo, eu nem sei se eu sou crente. A mesma alma que estava dizendo, eu estou tão para baixo. Ó céus, ó vida. Agora ela está cantando, uma coisa só eu quero, viver todos os dias na sua casa. Aleluia. Aí você olha para a alma, não estou te entendendo. Agora há pouco você queria ir embora da igreja, agora você só quer ficar na igreja. A alma é assim, ela sentiu algo. E ela se rende. Então, nós precisamos assumir o controle sobre ela. Deixar o Espírito assumir o controle. Vamos continuar. Mateus capítulo 6, verso 9. Adoração não tem a ver com sentimentos, irmão. É dar a Deus o que lhe é de direito. É racional. Eu faço o que precisa ser feito. E aí, quando eu faço, eu recebo o sobrenatural, por vezes. Vamos lá, eu vou construir mais isso ainda. Mateus 6, 9. Aleluia. Mas vocês devem orar sim. Olha a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Lembrando que a oração do Pai Nosso não é algo que o seu poder está em ficarmos repetindo ela. Podemos. Vamos agora orar o Pai Nosso todos juntos, não dá problema. Mas o poder de fato está no entendimento. Aqui Jesus está dando um mapa de devocional para nós. Aqui é um dos momentos que o Senhor está dando um mapa até o coração de Deus, até o lugar da intimidade, até o lugar do encontro. E ele vai começar, a gente não vai falar sobre isso hoje, com o entendimento de paternidade. Eu tenho que entender que eu tenho acesso porque eu sou filho. Pai Nosso. Aqui Jesus inaugura algo novo. Na velha aliança, os homens não vão se chegar a Deus a partir da paternidade, mas apenas a partir do senhorio, da sua realeza. Mas aqui Jesus começa a dizer, Pai. Então um culto ao Senhor começa comigo sendo filho,
nascendo de novo, entendendo que sou filho de Deus, que porque sou filho de Deus eu tenho acesso à casa do Pai, eu tenho acesso à despensa, eu tenho acesso ao coração de Deus. Eu não preciso ficar numa briga antes de posso ou não posso, será que eu sou aceitável, se eu não sou. Se você nasceu de novo, você é filho. Que não sejamos encontrados como aquele filho, não o pródigo, mas o filho que ficou em casa, que tinha todo o acesso e não usufruía, porque apesar de ser filho, não entendia que podia. Era um filho com mentalidade de escravo. Não adianta Jesus te fazer filho e você continuar pensando que você é escravo. Então, hoje nós não vamos mergulhar em paternidade, temos outros momentos da igreja que a gente faz isso, mas aí ele começa: Pai nosso, que estás no céu. Olha isso aqui. Como começa um culto ao Senhor? Não a nós, mas a ti toda a glória. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha, quando o reino de Deus vem, quando eu primeiro santifico o nome do Senhor. Quando que há manifestação do céu na terra, quando há sinais, quando há mover de Deus, quando há a cultura do reino de Deus sendo estabelecido numa geografia, quando antes disso há um povo que santifica o nome do Senhor. E você vai entender hoje o que é santificar o nome do Senhor. Eu vou ler para você como eu escrevi e defini na noite anterior. Santificado seja o teu nome. Separar. Santificar é separar. A palavra santo é separado. Santificar é separar. Qual é o entendimento disso? Darei ao Senhor o que lhe é de direito. Separando ao Senhor, separando o Senhor do que eu estou vivendo, colocando o Senhor no centro, acima do que sinto. Darei ao Senhor o que lhe pertence. Não importa o que eu estou vivendo e sentindo, eu não permito que isso cause em mim ressentimento em meu coração, já colocando Deus ali como culpado, tirando os meus lábios de louvar ao Senhor e dar a Ele o que lhe pertence. Então santidade é dizer: Deus, o Senhor não tem nada a ver com isso. Eu não darei a essas coisas o direito de me tirar do lugar aonde eu adoro o Senhor. Santificado seja o teu nome. Como isso aqui é importante. Eu não sei você, mas eu acho que você nunca mais vai esquecer disso aqui, porque eu nunca mais esqueci quando eu entendi isso. É quando eu vou cultuar o Senhor, eu começo aqui no louvor: santificado seja o teu nome. Ah, mas eu não estou isso. Santificado seja o teu nome. Ah, mas santificado seja o teu nome. Deus não tem nada a ver com isso. Ele vai receber o que lhe é de direito, não importa o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Santificado seja o teu nome. Eu coloco Deus acima disso. Eu coloco Deus acima de mim. Eu coloco Deus acima das minhas vontades. Isso é santificar o nome do Senhor. E quantas vezes nós não fazemos isso? Eu não vou porque, como eu falei, eu não estou me sentindo bem, é isso, é aquilo. Você é o centro. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está acima disso. Quando eu digo que Deus não tem nada a ver com isso, não é que Deus, no sentido de que Deus não se importe com o que você está passando, ok? Não é o sentido que eu estou dizendo. Quando eu digo que Deus não tem nada a ver com isso, é no sentido de Ele não é o causador disso. Ele não é meu inimigo. Ele não tem culpa disso. E ainda que em algum sentido, porque às vezes a vontade de Deus causa em nós desconforto, a vontade de Deus me causou desconforto, a minha alma está inquieta, insatisfeita, porque eu estou me submetendo à palavra e à vontade de Deus. Eu não deixarei de dar ao Senhor o que lhe é de direito. E aí, eu irei viver o padrão de Deus, o seu reino. Depois de sair do trono, santificando o Senhor, a presença, a experiência vai vir. Porque a manifestação do reino está logo depois da minha rendição. Eu vou dizer de novo. A manifestação do reino está logo depois da minha rendição.
Eu sei o quanto que isso parece fácil quando eu falo, mas o quanto é difícil quando envolve você e Deus. Porque isso fala de tirar você do centro, de ofender o seu ego, o seu orgulho. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, o qual leva à devassidão, mas enchei-vos pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, se encham do Espírito. Mas o texto não termina aqui. Agora ele vai dar o mapa. Outra dica do coração de Deus. Ele vai dizer como ser cheio. Bill, mas é simples assim? Mas por que você não faz? Porque envolve a morte do seu eu. Olha isso aqui. Ele vai dizer como ser cheio. Ele ensina. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tudo isso aqui se resume a uma coisa: santificai o nome do Senhor. Percebe que ele está dizendo aqui, quando você canta ao Senhor, você vai daqui a pouco começar a ser cheio do Espírito Santo. Quando você começa a liberar ações de graça, Deus, muito obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo que eu tenho, daqui a pouco você começa a ser cheio do Espírito Santo. Quando você se sujeita, serve os seus irmãos, você começa a ser cheio do Espírito Santo. Esse é o caminho para ter um encontro com Deus. No culto público aqui, quando o ministério de louvor chega aqui e fala assim, ergam as mãos, vamos cantar agora esse refrão junto. Eu sei que alguns de vocês pensam assim, vem esse pessoal agora falar o que a gente tem que fazer, levantar a mão, repete, canta. Você já parou para pensar que se você estivesse cantando, ninguém precisava pedir para você cantar? Não adianta você ficar brigando, não. É só você fazer o que está escrito. Eles estão te amando, irmão. Eles estão te amando quando eles estão aqui instruindo a você a cantar ao Senhor. Pelo menos esses aqui. Outros aí, pode ser porque eles querem inchar o ego deles e ver a igreja cantando com eles, eles se sentirem o cantor dos 30 minutos lá, do Severo dos 30 do Faustão. Sendo o centro das atenções. Mas aqui o objetivo é provocar, lembrar a igreja que ela pode e deve estar no Santíssimo Lugar. É conduzir a igreja ao lugar da presença. É conduzir a igreja para ser cheia do Espírito Santo. Tanto que você vai reparar que os nossos ministros não gastam muito tempo falando. E dificilmente quando a glória de Deus estiver enchendo a casa, ou toda a igreja envolvida em adoração, eles vão ficar falando. Que não é o que acontece muito por aí. Quando a igreja se envolve, aí que o ministro quer vir para frente mesmo, e aí que ele vai, agora canta comigo. Por quê? Porque agora a igreja está com ele. Tudo que ele faz, a igreja se submete. Vamos lá, agora só aqui, só o refrão, que eu não sei o que lá, mais uma vez. O ministro, ele trabalha para levar a igreja a um lugar. Quando a igreja chega nesse lugar, ele tem que sair de cena. Mas essa é a tentação de todo ministro. É pegar a igreja no átrio, a gente vai falar disso daqui a pouco, é pegar a igreja no átrio, e quando ela chegar no Santíssimo Lugar, é você ter trabalhado pela atenção da igreja, porque cantar aqui na frente com as pessoas apáticas é horrível. Ministrar aqui na frente com as pessoas apáticas é horrível. Principalmente para o artista. Muitos ministros de louvor são ministros de louvor e artistas, e tudo bem. Só que eles têm que entender que a arte deles eles vão produzir em outro lugar, em outros momentos. Aqui,
apesar de ser artístico também o que eles estão fazendo, o centro da adoração deles não é as pessoas admirarem a arte, o belo que eles produzem, mas é admirarem o Senhor. É uma outra conversa essa questão do artístico e do ministro de louvor, porque cabe as duas coisas no lugar certo, na hora certa. Nós sonhamos com ministros que vão ser ministros de louvor aqui, mas ministros de arte lá fora, vão produzir música que até ímpio vai olhar e falar assim, uau, que belo, que lindo. Isso também produz um nível de adoração ao Senhor. Mas vamos lá, volta aqui. Então o ministro ele vai pegar no átrio e ele vai conduzir a igreja. No átrio é o lugar, átrio, o templo tabernáculo era dividido em 3 partes. Átrio, santo lugar e santíssimo. E a Bíblia diz que o tabernáculo é figura de coisas espirituais. A nossa vida, hoje nós somos o templo, amém? O tabernáculo era o templo onde os judeus adoravam a Deus no Velho Testamento. Hoje, nós somos o templo. Átrio, santo lugar e santíssimo. Santíssimo é o quê? O Espírito. O átrio é o quê? O lugar do físico. É o nosso corpo. O ministro, para conduzir a igreja até o lugar da presença, ele vai primeiro... Se essa igreja não começa o culto no Santíssimo, que é o ideal, que a gente aqui tem feito muito isso, graças a Deus, as pessoas já chegam sabendo que elas têm acesso, elas já chegam sabendo o que elas têm que fazer, elas já chegam prestando o culto delas ao Senhor, aleluia. Mas quando não é assim que acontece, quando eles vão ministrar em outras igrejas, eles vão trabalhar no átrio. Eles vão chegar aqui e vão... percebendo que a igreja está apática, que ela não sabe o que fazer, ela não sabe como fazer, aí eles vão seguir a orientação do apóstolo Paulo, leve eles a cantar ao Senhor, que eles vão ser cheios. Aí diz, levanta a mão, canta. Isso é átrio. E o artista, ele gosta de atenção. Tudo bem? Ele gosta de atenção. E aí quando no culto, ele consegue, aí é a hora que ele tem que entregar ao Senhor. E aí é nesse momento que muitos ministros se perdem. Quantos ambientes poderosos de manifestação da presença de Deus eu vi serem roubados pela glória do homem. Porque alguém começou a querer aparecer. Alguém começou a querer mostrar sua extensão vocal. Alguém começou a querer mostrar sua habilidade de condução. Alguém quis mostrar o seu solo. Alguém quis mostrar sua virada na bateria. Alguém quis mostrar o seu controle da atenção das pessoas. E aí, a igreja deixa de experimentar o novo nível, porque o ministro pega aqui toda a atenção para ele e não entrega ao Senhor. Mas no lugar saudável, o ministro vai chamar a sua atenção. Ele vai conduzir você como um provocador, lembrando você que você tem acesso, que você pode. Como o pastor Daniel explicou aqui ontem, quando o ministro de louvor está cantando, ele está profetizando. E um dos caráteres da profecia é que ela exorta. O que é exorta? Chamar atenção. Desperta, confrontar. Então o ministro de louvor, quando ele está aqui, vamos, cantemos ao Senhor, ele está te exortando. Por vezes ele está te animando, vamos, o Senhor é bom, repete o refrão comigo. Ele está te lembrando, ele está lembrando para você, ele está te localizando, ele está dizendo assim, ei, lembra que tu é crente, cara, vamos santificar o nome do Senhor, vamos adorar o nome do Senhor. As suas circunstâncias estão dizendo que você está desamparado, mas eu nunca vi o justo ser desamparado. Ele está te localizando para que você possa ser cheio do Espírito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 30, nos ensina a nos submeter aonde e a quem o Espírito está usando naquele momento. E você, como igreja, preste atenção nisso aqui. Você como igreja, você precisa aprender a reconhecer e a honrar que o turno de louvor e adoração, a condução, muitas vezes está acontecendo através da equipe de louvor. Então você, porque acredita naquilo que eles carregam, porque você se submete ao fluir de Deus na vida deles, você obedece.
em submissão à unção que está sobre eles, ao fluir. Então, quantas vezes eu estava aqui, igual você já esteve, mas muitas, desanimado. Aí a pessoa do louvor fala assim: ergam as mãos e vamos. Eu estava com vontade de ficar com a mão no bolso. Só aqui, estou tão cansado, eu isso, eu aquilo. Tem um momento na presença para você se derramar. Tem esse momento, tem esse lugar. Tem um momento que você vai se derramar diante do Senhor e vai dizer: Deus, eu estou tão cansado, eu preciso. Cabe oração, mas você não pode ser o centro o tempo todo. E o culto não começa com você no centro no começo. Começa com o Senhor. Primeira expressão da oração é: santificado seja o teu nome. Começa primeiro o Senhor, depois vai chegar na sua vez do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fica tranquilo, vai chegar a hora de você: Deus, eu preciso de pão. Não me deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Vai chegar essa parte, irmão. Mas começa dando ao Senhor que lhe é de direito primeiro. Até porque, para você receber a parte B, você precisa passar pela parte A, porque nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que adoramos. Então, quando Deus pede adoração, não é para que ele fique mais inchado e se sinta mais Deus, é que ele sabe que quando você olha para ele, é impossível olhar para ele e não ser transformado, porque aonde a glória dele reflete, ela derrete, ela transforma. A Bíblia diz que a unção de Deus, que a glória de Deus, ela despedaça todo o jugo. Então Deus sabe que se você está mal, não é ficar dizendo no início do seu culto o quanto você está mal, o quanto você está fraco, que vai te fortalecer, mas é tirar os olhos de você, que você já passou a semana inteira olhando para você, e olhar para o Senhor. Quando você olha para Ele, o peso da glória vem, despedaça todo o jugo e libera você. Então assim, no final das contas, o beneficiado na adoração somos nós. Porque nós olhamos para Ele, a glória dEle reflete, nos libera, nos cura. Aleluia! Então quando o ministério de louvor está aqui, e aí eu estou ali cansado, desanimado, às vezes sem saber o que fazer. Por incrível que pareça, você pode andar com Deus muito tempo, ter muitas experiências com Deus, que tem vezes que você está embriagado pelas suas emoções. Você está embriagado por tudo que você está sentindo e você está assim: o que eu faço agora? Aí depois que passa eu estou perguntando o que eu faço agora. Meu Deus, eu ensino sobre isso. E eu estou perguntando o que eu faço agora, porque você está... Num outro momento, o salmista Davi vai dizer assim: refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Olha isso aqui. Tem hora que as setas do maligno, os dardos inflamados, alcançam a nossa mente durante a semana. Provocações, tentação, orfandade, dizendo que Deus não está com você. Isso vai alcançando a sua mente e inflama ao ponto de parecer que está pegando fogo, que você não consegue pensar. Quem aqui já passou por um momento de pressão mental, que é difícil você pensar? Que você está no culto, em algum lugar você sabe o que você tem que fazer, porque você já fez antes, mas você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. Isso é uma mente inflamada. Olha a oração do salmista: refrigera a minha alma. O que é refrigerar, gente? Jogar água. O que é água na Bíblia? Água é palavra. O que o louvor faz? Ele canta a palavra. Então, aí eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu obedeço. O ponto de apoio mais rápido é a obediência. Quando eu não sei o que fazer, quando eu estou confuso, quando eu não tenho um sentimento a respeito do que fazer, eu vou no racional, eu vou na obediência, eu me apoio na palavra, em obediência à palavra. E aí eu ensino a submissão mútua, a submissão ao mover do Espírito na vida de quem está fluindo. Aí, quando o ministério de louvor fala assim: levanta a mão. Aí eu não estou sentindo nada, não estou com vontade, vou obedecer. Gente, quantas vezes eu fiquei assim, emocionalmente: o que eu estou fazendo? O que eu estou arrumando? Mas aqui, ontem mesmo teve um momento no final do culto que eu fiquei assim. Aí a minha alma agitada com algumas coisas. Aí eu dobrei meu joelho. Falei: vou dobrar meu joelho. É botar o corpo
na direção daquilo que eu quero receber, apesar de eu não estar sentindo. Aí eu dobrei o meu joelho. Aí eu fiquei de joelho dobrado, não sentindo nada. Quem olha, nossa, o Bill tá num chu ali, que meu Deus do céu, olha como é que Deus está tocando ele. Mal sabe, eu sei que eu estou aqui assim, ó. O que eu falo mesmo? Aí eu vou, Senhor forte, poderoso, começa a lembrar os textos da palavra. Deus forte que nunca perdeu uma batalha. Tem emoção nenhuma envolvida nisso, irmão. Aí o ministério de louvor fala assim, canta o refrão. Eu falo, vai, canta aí que eu vou cantar. É isso mesmo que eu estava precisando, um trilho, para me lembrar como é que faz. Eu estou embriagado, minha alma está embriagada, minha alma está inflamada, joga água, pelo amor de Deus. Aí eles começam a cantar alguma canção, que é a palavra. Aí aquilo vai refrigerando a minha mente, vai dando aquele sentimento assim, ó. Que alívio. Porque palavra chegou e eu comecei a olhar para o Senhor. Quando eu comecei a olhar para o Senhor, a unção veio e começou a despedaçar o jugo. Jugo é prisão. Aí eu vou sentindo livre, liberado. Aí quando vê, eu não preciso mais pegar na mãozinha do Kevin aqui, do Daniel, me ajuda. Que boa parte do começo do louvor, às vezes, para mim, tem dia que é isso. Eu literalmente pego na mão dele, vai, me leva aí, pelo amor de Deus. Porque a unção está fluindo através de você. Me leva, aí eu vou seguindo eles. Chega uma hora que eu solto a mão dele. Tá bom, obrigado, tá? Valeu, Daniel. Valeu, Kevin. Agora é eu e Jesus aqui. Aleluia, me achei. Pegou, o carro engrenou. Funcionou, era só mesmo uma descarga que eu precisava. Mas isso começou quando eu me submeti ao meu irmão. Quando eu me submeti ao meu irmão que estava na direção do que Deus estava fazendo. E aqui nós vamos ler 1 Coríntios 10, 14, verso 30 e 31. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando alguém estiver com fluir, se submete a ele. O que eu estou ensinando nesse texto hoje é isso. E sabe o que acontece aqui nessa casa muitas vezes? Que esse ministério de louvor já entendeu várias vezes, e eu, que o fluir saltou de cá, a dirigência, para cá. Quantas vezes o ministério de louvor começou a tocar a partir daquilo que a igreja está fluindo? Porque eles entenderam que o fluir, a unção do Espírito se moveu, e a direção agora está vindo a partir daí. E aí eles se submetem ao que está acontecendo aí. Você não faz ideia quanto que eles precisam ficar sensíveis aqui entre eles. Porque por vezes a unção salta para quem está aqui. E o normal é a gente ser conduzido por quem está ali. E a gente aprendeu que é só assim por muitos anos. E aí você fica viciado em olhar só para quem está ali. Mas de repente a unção, o fluir está aqui. Aí todo mundo aqui começa a trabalhar. Como o pastor Daniel estava dizendo que ele ouviu o pastor dizer. É aqui. Está acontecendo, vamos ali na bateria, tem alguma coisa vindo dali, vamos para lá. Aí de repente, vamos para cá. Aí de repente, o teclado, senti, tá ali. Viu, como é que vocês sabem prática? Você vai vivenciando, e você vai percebendo e vai aprendendo. E isso acontece também com a igreja. Mas voltando no ponto, que eu não estou aqui ensinando para o ministério de música, mas para toda a igreja, vocês têm que aprender a submeter a eles também. A confiar, a não ser que eles te ensinem algo não bíblico. Mas se eles estão falando para você fazer a palavra de Deus, eles estão dizendo assim, cante, irmão. Cante. 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 Se ele falou assim, erga as mãos. Se você presta atenção, um parênteses aqui. Se você já está fluindo, você está ali no seu momento com o Senhor, e Ele pede para levantar a mão, e levantar a mão vai te tirar daquilo que você está vivenciando, não faça. Por quê? Porque não precisa. Ele está falando para quem não chegou no Santíssimo. Ele está falando para quem está desligado. Se você está ligado, e tem gente que está ligado sentado. Nós não ensinamos isso aqui, que só quem está movendo no Espírito, quem está entendendo o que Deus está fazendo, é quem está com a mão erguida e está gritando. Tem gente que está sentadinho assim, ó. E quantas vezes eu já fiquei assim, sentado. E estou, meu Deus, adorando ao Senhor aqui no meu lugar.
envolvido, atento ao fluir, ao que Deus está fazendo. Agora, se você está naquela condição que eu narrei minha, de você, não estou conseguindo, vai para o trilho. Não está conseguindo, comece botando o trem no trilho. Vai para a canção, vai para a condução que o Espírito está fluindo através de alguém. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. O escritor de Hebreus, ele vai dizer que todos nós podemos e devemos ir até o trono da graça de Deus. Devemos e podemos interagir com a presença de Deus. E ele vai dizer que nós devemos entrar, vai lendo aí, ousadamente por esse novo e vivo caminho. Nós precisamos entrar ousadamente com total certeza de que Deus quer que estejamos lá, num lugar de encontro com Ele. Deus quer que eu esteja diante dEle. Isso parece óbvio, mas nem sempre é. Porque por vezes o nosso sentimento é de que eu não posso, eu não sou digno, eu não mereço. Essa semana eu errei, essa semana eu fiz isso. O pecado, ele vai trazer essa culpa, essa acusação. E aí o diabo vai dizer, porque você pecou, porque você errou nisso, errou naquilo, você não pode ficar nesse lugar. E é interessante que, por mais que o pecado esteja às vezes dizendo para nós que nós não, e o diabo participando disso, não podemos estar em intimidade com Deus, não devemos ir até um encontro com Deus, a gente também não consegue, aqueles que já nasceram de novo, ir embora. A gente não consegue ir embora. A gente não consegue virar as costas. Então eu não quero saber mais de nada. Não, você continua vindo na igreja. Você continua vindo na igreja final de semana, mas ficando de longe. Porque uma vez que o nosso espírito experimentou o Senhor, nós não conseguimos mais ser completos em outro lugar. Aí o pecado e as acusações do diabo vão nos impedir de chegar perto. E como a gente não consegue ficar longe, a gente fica no átrio. A gente fica numa certa distância de segurança. Então as pessoas começam o culto, elas vêm para a igreja domingo após domingo, numa distância de segurança. Elas às vezes até cantam, sente que Deus está te chamando para mais perto, para você ter um encontro com Ele, mas você não vai, porque você não se sente digno. E aí você fica ali no átrio. O átrio é o lugar que você experimenta algumas coisas de Deus. A glória de Deus no Velho Testamento, eu sei que está muito denso hoje, irmão, mas a gente está numa escola de adoração. Se você não está entendendo muita coisa, aí graças a Deus pela vida do Ronald, o ministério dele, foi gravado a ministração de sexta, a ministração de sábado, você volta lá e assiste. Que a gente está construindo desde sexta-feira. Em breve a gente vai postar também para todos vocês a nossa escola de adoração, que é mais ampla ainda. Mas vem aqui comigo. A glória de Deus lá no Velho Testamento, ela se manifestava lá no Santíssimo Lugar, onde a arca de Deus estava. E quando a glória de Deus se manifestava lá, por vezes quem estava do lado de fora, que o templo, imagina, o pastor Daniel fez muito bem ontem, aqui seria o Santíssimo, geograficamente falando. O átrio seria a portão para lá. Seria você estar pertinho do templo, mas não dentro do que Deus estava fazendo. E alguns se encontram assim espiritualmente. A glória de Deus se manifestava no Santíssimo Lugar, e quem estava lá no átrio, quando a glória se manifestava muito forte, sentia a presença lá no átrio. Uau, que delícia! Mas é só isso. Você sente o que pessoas estão manifestando na presença de Deus. Você sente o que o ministério de louvor está provocando. Você sente o que a igreja que está no Santíssimo está vivendo. E você fica ali recebendo pequenas porções, toques de Deus.
Mas esse toque de Deus não é para suprir você, porque Deus não te chamou para sobreviver. Esse toque de Deus que você sente estando longe é uma provocação, é Deus te convidando. Se você vê alguém tendo uma experiência com Deus, eu tenho uma resposta para você, é para você também. Porque se alguém tão humano quanto você, como a Bíblia diz, falando de Elias, um profeta de Deus, homem que nós falamos que homem santo, a Bíblia diz, homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ou seja, tinha as mesmas limitações, as mesmas inclinações da carne, e ele foi um homem que teve grandes experiências com Deus. Então quando você vê alguém, pode ser eu ou qualquer pessoa, tendo uma experiência com Deus, não é Deus dizendo, eu escolhi ele e não você, que é o que o diabo diz. É Deus dizendo, eu fiz nele e estou convidando você. Porque se ele, como Paulo diz, se eu, que era o maior dos pecadores, vivencio a graça de Deus, você pode também. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quando alguém está tendo uma experiência com Deus, não é para você passar a vida vivendo de experiência dos outros. Não é para você ficar longe sentindo. É para você falar assim, uau, isso é para mim também. Eu quero, eu vou. Mas o que o pecado, a sua consciência de pecado diz? Não posso, não mereço, não é para mim, olha o que eu fiz. Mas a verdade é que a solução para tudo que você fez, a solução para tudo que você faz que você não quer fazer, não é a distância, mas é a aproximação. Porque é impossível se achegar à presença de Deus sem morrer. E quando você vai fazendo essa rota até Ele, quando você se encontra com o Senhor, é aí que você resolve a questão do seu pecado. O seu pecado não é resolvido admirando Jesus de longe. O seu pecado é resolvido quando você, mesmo na condição que você está, você vai até o Senhor. Porque isso é humildade, aquela história assim, quando eu largar tal coisa, o pessoal antigamente falava muito isso. É porque eu tenho problema com bebida. Eu tenho problema com cigarro, com tabaco. Quando eu largar, eu me batizo. Aqui já é um grande sinal de que possivelmente isso vai demorar a acontecer. Porque quando você diz, quando eu largar então quer dizer que é você que faz. Agora quando você diz, eu quero Jesus, eu reconheço que Jesus é o Senhor e Salvador, e eu me batizo, não porque eu estou pronto, mas porque eu acredito que quando eu mergulho nele, eu morro para que ele viva em mim, eu deposito a minha expectativa na força dele, no poder dele, e aí eu me batizo porque eu creio que ele vai fazer em mim. Então assim como o mergulhar do primeiro batismo é isso, todo batismo em Deus passa por isso. Passa em você reconhecer que por mim mesmo eu nada posso fazer. É você ir andando na direção dele. Deus, eu sou essa pessoa e eu não quero ser mais, mas eu preciso do Senhor. E aí debaixo da glória dele você vai sendo transformado. Por isso que o diabo não quer que você se achegue a Deus na condição que você está. Porque ele sabe que se você chegar, você vai ser transformado. Aí ele diz que Deus não te quer e que você não pode por causa disso e daquilo. Essa é a mentalidade de velha aliança. Se o sacerdote se chegar à presença de Deus em pecado, ele morre. Mas isso não mudou. Quem chega na presença de Deus hoje, em pecado, morre também. Mas no final das contas, não é isso que a gente está precisando? Só que quando o sacerdote morria, não havia substituição. Quando eu morro agora, Cristo nasce em mim. A morte não é literal do fôlego de vida se esvair, mas é o poder da sua carne perdendo força para a vivificação de uma vida espiritual. Por isso Deus insiste, venha. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Por isso que Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os cansados. Por quê? Porque quando eles se chegam a mim, eles deixam de ficar cansados, eles deixam de ficar doentes, porque eu os vivifico.
Aleluia! Se coloque de pé no seu lugar. Eu não estou dizendo que na sua jornada de ida até o Senhor, você não vai largar coisas. Eu estou dizendo que vai ser impossível você não largar. Que à medida que você vai entrando na presença, você vai sacrificando, você vai, uau, eu quero mais de Deus. Aleluia, eu te amo, Senhor. E você vai largando coisas pelo caminho. Salmo 51, verso 17. Olha só um segredo do coração de Deus, de como chegar no coração de Deus. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Olha isso aqui. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Às vezes nós como igreja gastamos tempo pensando como atrair a presença de Deus, qual canção cantar. Vamos cantar uma canção que fica falando que o Senhor vem. Vamos ficar gritando aqui. Cantar uma canção de invocação. Mas o melhor caminho e o mais fácil para que a glória de Deus se manifeste em alguém ou num lugar é simples. É desejar isso. É um coração quebrantado. Eu aprendi, como alguém que anda com o Senhor há um tempo, a ter uma garantia de que, pelo menos um certo nível da porção da presença de Deus, sempre pode se manifestar aonde eu estou. Por quê? Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Será que é da vontade de Deus se manifestar? Existem níveis da manifestação de Deus que vai passar pela vontade, o tempo dele, se ele quer fazer aquilo, se há hora de fazer aquilo, se não. Mas um certo nível da porção da manifestação de Deus é garantido que sempre vai se manifestar. Quando eu entendo que o querer de Deus está ligado a um coração quebrantado. Então, ao invés de eu ficar perguntando, Deus, é a sua vontade se manifestar no culto ou não? É a sua vontade hoje vir aqui e encher essa casa? Ao invés de eu ficar fazendo isso, nós quebrantamos o nosso coração. E aí a Bíblia diz que Deus não resiste e Ele vem. É como fazer com que seja da vontade de Deus. Como eu faço, dentre duas aspas, ser da vontade de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Se os nossos corações desejarem, é certo que Ele virá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Sabe por que nós temos uma igreja hoje que vivencia que, assim, eu não me lembro de um culto nosso seco da manifestação da presença de Deus. Eu não me lembro. Não me lembro. Talvez nunca tenha existido. Existem níveis mais altos, mas sempre há um culto molhado da presença. Porque desde o início, há 15 anos atrás, nós entendemos essa chave. Desejo. Se aprendermos a desejar, se chegarmos aqui com o coração quebrantado e arrependido, quebrado diante de Deus, Ele sempre vai vir. Então, quando você ensina a igreja isso, todo culto é cheio da presença de Deus. Um ou outro pode até sair, é individual isso, e não ter experiências com Deus. Às vezes nós não sentimos nada pessoal, mas nós olhamos no todo e sempre percebemos Deus se movendo. Nem todo culto que eu venho, e a vida cristã não é isso, eu sinto algo em mim. Mas quando eu olho para o todo, eu vejo Deus tocando pessoas e a casa cheia da presença. Eu vejo que Deus está se movendo no lugar. E como gerar esse tipo de casa?
uma igreja que começa do começo, santificando o nome do Senhor. Por isso nós estamos nessa conferência de adoração. Porque a igreja vai crescendo, outros vão chegando, e a gente precisa envolver mais gente nisso. Santificai-vos o nome do Senhor. Existe algo tão poderoso, quando mais pessoas vão se juntando com a mesma fome, no mesmo poço, no mesmo lugar. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Existe um nível da presença de Deus que nós podemos usufruir sempre. Que provocamos como igreja, que santificamos o nome dEle, que estamos com o coração quebrantado. Mas depois que você chega no Santíssimo, há vários níveis de manifestações da presença de Deus. E tem um lugar que nós podemos vivenciar como igreja que é fruto disso. Todo mundo vai chegando, todo mundo vai entendendo. Quanto mais gente vai entendendo, a gente provoca um romper de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Mas eu queria que agora você exercitasse o que a gente ensinou. Nós vamos cantar ao Senhor e você vai esquecer agora você e vai dar ao Senhor o que lhe é de direito. Vamos exercitar o que a gente aprendeu? Vamos lá? Comece oferecendo ações de graças ao Senhor. Diga obrigado, Senhor. Nós estamos numa escola de adoração e escola tem prática. Isso, abre a sua boca. Esses ensinamentos, eles são muito fáceis na teoria. Mas quando passa pelo abençoado ser humano, aí que ele fica difícil. Porque depois, por exemplo, de 1 hora, ou alguns que estão aqui desde sexta-feira, tem gente que a gente fala assim ainda: abra sua boca e agradeça a Deus. Aí o cara tá viajando na maionese. Ainda não entendeu o poder da obediência. Isso, vamos. É uma escola, vamos exercitar. Ações de graças. Aí você pode falar coisas a respeito de Deus. Adjetivos. Deus, tu és grande. Ah, pastor, eu não conheço muito a Bíblia. Eu não tenho muitas coisas para dizer. Então repete. Santo, santo. Grandioso. Rei dos reis. Isso. A Bíblia promete que enquanto você abre a sua boca, Deus te enche do Espírito. Você tem o direito de não querer, e eu não me ofendo com isso. Tudo bem, uma hora você vai querer. Mas você só precisa saber que você foi instruído de como. Você já sabe como, você só não quer fazer. Isso, vamos lá. Nós estamos como um grande coral, um grande ministério de louvor, e o Espírito está aqui agora através da minha vida como um regente. Vamos lá, pontuando algumas coisas. Preste atenção nisso aqui. É por isso que quem trabalha aqui na mídia, com a letra da canção, o Andrei sabe mais do que ninguém quanto que eu sou chato com isso aqui. Eu me ofendo, eu fico bravo quando eles não colocam a letra. Muito bravo. Tem dias que eu falo assim: cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Você quer me tirar da bênção? Às vezes é culpa do Ministério de Louvor, porque eles não vêm aqui para eles e passam a canção. Às vezes eles estão viajando aqui, papeando, olhando para o tempo, e aí esquecem de botar a letra. Por quê, pastor? Porque coisas espirituais passam também por coisas naturais. Como que as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo enquanto cantam hinos a Deus, se elas não conhecem o hino? É falta de amor com o novo convertido, com o visitante, com quem não conhece a canção. Porque ele está vendo todo mundo se envolvendo e ele não consegue se envolver no culto público. Se alguém maduro na fé,
ele fica sem cantar a canção, ele tem ações de graças, ele ora no Espírito, ele vai cantar a canção dele, ele tem adjetivos para dizer para Deus. Mas quem está no átrio, quem ainda não conhece o Santíssimo, não sabe o que fazer. E me dá um desespero quando eu vejo alguém que está com fome de Deus e nos falta empatia de pegar na mão dessa pessoa e levar. Aí eu brigo com eles. Por isso que a adoração ela não está acontecendo para vocês que estão aqui só quando eles estão aqui, é quando vocês estão acertando o tempo de colocar a canção. Porque vocês permitem, percebe que quando a canção entrou, um monte de gente veio e pôde cantar de maneira conjunta. Aí a respeito da pessoa do som, o João e quem trabalha no som, preste atenção no que eu estou falando. Onde você estiver, preste atenção no que eu estou falando, porque talvez eu vou demorar a falar de novo. O som, o operador de som, ele é a extensão do ministério de música. Ele é tão tangedor como quem está aqui com o instrumento. Porque se nós percebemos que o ponto alto da canção está aqui no baixo, ou o ponto alto da canção é o baixo, e o baixo está baixo, ficou ruim isso, né? Devia ter arrumado outro instrumento. E o baixo está baixo, a igreja não consegue entender a comunicação que era para estar sendo feita na canção. Mas, se não está atento e no espírito, às vezes é um espontâneo, e visivelmente quem estava conduzindo a frente era o Will. O William estava como líder naquele turno daquela canção. Só que de repente a unção repousou sobre quem estava no back. É visível que o que essa pessoa está cantando agora, ou o fluir está aqui sobre essa pessoa. Aí a pessoa começa a ministrar algo. Eles aqui vivem essa submissão. O William já olhou para o lado e já deu sinal. E quem está aqui geralmente também comunica no olhar, tipo, posso ir para o líder. E o líder que é ensinado a submeter o fluir em todos, ele já olha e fala, vai. Aí a pessoa vai, mas o abençoado do som, às vezes está viajando. João e todos aqueles que servem no som. Você tem que perceber o que Deus está fazendo e subir a voz dela. Não adianta, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Quando alguém estiver orando em línguas, precisa ter alguém que interprete. Entenda ministério de som. Por vezes vocês são o dom de interpretação. Porque não adianta ela falar algo que a igreja não consegue ouvir. A igreja até percebe, rapaz, ela está debaixo de uma unção ali, eu estou vendo que Deus está tocando ela. Mas o que ela está me comunicando eu não estou ouvindo. Porque o microfone dela está baixo. Por isso, nós temos que entrar num nível nessa casa de um temor, de que quando nós estamos ministrando ao Senhor, isso é sério. Todo mundo tem que estar envolvido nisso, isso cabe até você, que está embaixo, atento a como Deus está se movendo na igreja. E aí, Joãozão, você está aqui, você percebeu que ela subiu, você subiu a voz dela. Se começou um solo de guitarra aqui, uma ambiência do Wallace, você sobe. Aí o pessoal da mídia, eles trocaram a canção, o pessoal da mídia não pode ficar olhando para o alto. Espírito de lunático, olhando para a lua. Não pode. Não pode ficar conversando. Focado. E eu sei que vocês estão aqui, vocês estão adorando. Às vezes o João, vocês estão adorando. Vocês têm que adorar olho no peixe e olho no gato. Não pode também pegar aqui, fechar, deixar o programa na música e ficar e fluindo. Esquecer, porque você está ministrando ao Senhor para a igreja. Então você está aqui com o olho aberto. E aí você, opa, próxima canção. Próxima canção. Eu estou adorando ao Senhor em serviço aos meus irmãos. Então o João, ele está tendo uma experiência com Deus, a não ser que seja, tem aquela visitação que Deus vem que você sabe, perdi o cara do som, já era. Amém. A gente vê que Deus está tocando, ele vai assim, amém, deixa ele. Hoje não vai ter. Quantas vezes aqui te perde músico? Né? Tem dia que é igual dominó. Cai um, cai dois. Tem hora que sobra um músico só. Eu não posso impedir Deus de tocar eles dessa maneira e obrigá-los. Mas não é toda hora. São momentos particulares. E eu garanto você que eles ainda ficam aqui. Ah, Senhor, vamos lá, vamos lá. Eu vou sentindo e vou ministrando. Mas tem hora que você ser canal é peso demais, irmão. Tem hora que a água desce. Que a água desce do cano com tanta força que o cano rompe. E o cano quebra, aí o cano fala, flui direto aí, que eu não posso mais conter isso não. E amém, se acontece com o João, se acontece com eles, amém. Mas nunca por distração. Nunca por não
entender que aquilo que vocês fazem é tão espiritual e haverá momentos que vai ser mais necessário do que aquilo que eles estão fazendo. O problema é que às vezes a pessoa que está na luz, a pessoa que está no som, a pessoa que está aqui, ela pode pensar que é menos espiritual o que ela está fazendo que o ministério de louvor está fazendo. Não. Quando nós estamos no ambiente da glória de Deus, tudo é santíssimo. Coisas que fora são feitas de maneira natural, mas quando nós estamos no ambiente da presença, tudo que o óleo do Senhor toca, diz o livro de Êxodo, tudo que o óleo do Senhor desce, se torna santíssimo, é separado para o Senhor. Então atenção. E aí fica um grande coral, o João, aí às vezes é o Samuel, às vezes é o Hudson, sobe, desce e tal, vai ministrando ao Senhor. Vamos cometer erros? Ixi, você não sabe o que acontece quando a gente sai daqui no grupo de louvor às vezes, no grupo de pastores, batemos uma nota errada, a gente tem esse temor. Tem dia que a gente sai daqui, a nossa conversa é, e bateu uma nota errada, agora eu não estou falando literalmente da canção, da nota do violão não, a gente não entendeu o que Deus estava querendo e fluímos da maneira errada. Mas esses erros são sempre aceitáveis quando a nossa vontade primária era agradar ao Senhor. A gente estava atento pela falta de prática ou porque estamos numa jornada de aprendizado na habilidade de ouvir a voz de Deus, a gente cometeu um erro. Mas cometemos um erro querendo acertar. Eu sei que parece esquisito a gente ficar tratando essas coisas na igreja, né, gente? Só que igreja é isso, igreja é algo espiritual. A gente que ainda tem lembrança, eu acho que do nosso culto lá na missa, que é um negócio que vem do altar e a gente só toma a hóstia e vai embora para casa. Não é assim, irmão. Não é assim. A gente tinha que achar isso, essa tratativa toda aqui, normal, porque o culto ao Senhor é algo espiritual. Então, vamos lá. Aí todo mundo está trabalhando junto aqui. Todo mundo. E você aí. Quanto mais maduro na fé você for, mais nós precisamos de você. Por quê? Porque o neófito, que é o novo convertido, como a criança que aprende por relacionamento, por olhar. O filho aprende a falar por ver o pai falar. Ele aprende a andar por ver o pai andar. Os mais novinhos na fé olham ao seu redor e eles veem assim: tá todo mundo levantando a mão. Acho que é a hora de fazer isso. Tudo bem, irmão. Não pode passar o resto da vida fazendo sem entendimento. Mas começa por fé mesmo. Por que eu fico assim com as minhas mãos? E é interessante que às vezes ninguém ensinou mesmo, nem olhou. Quando vê já está assim. Porque o Espírito está desejoso de receber de Deus e as mãos vão junto. Num sinal de eu quero, eu recebo. Então os mais maduros, que sabem que não precisam ficar esperando a terceira, a quarta canção para poder estar diante da presença de Deus e sendo aceito. Você já sabe que você sai de casa aceito, que você chega aqui aceito, que você tem acesso ao trono da graça de Deus, como lemos em Hebreus, que você pode estar no lugar da presença. Então você não chega aqui esperando o ministério de louvor levantar a mão, você já chega e levanta a mão. O meu sonho de igreja, de culto ao Senhor, e que a gente está muito próximo de chegar nisso, é que nós vamos chegar aqui, e a não ser que tenhamos uma grande instrução para dar para a igreja, o louvor vai começar, às vezes nem vai começar, quando der o zero, ou às vezes antes do zero no telão, vai ter gente andando por aqui assim já, ó, na introdução, na canção que eles colocaram no telão, já vai ter gente andando aqui. Por quê? Porque eu saí de casa para isso. Existe conversar na igreja, comunhão é bom, existe nutrição em estar com os irmãos, mas isso eu faço lá na cafeteria. A cafeteria é um lugar espiritual também, é bênção. Comer com os irmãos, papear, falar da semana, falar de futebol, né? Falar do seu time que perdeu, pode falar. Lá fora. Quando nós entramos no ambiente, a gente vai vivenciar isso aqui, irmão. Os nossos filhos estão aprendendo mais rápido do que alguns. Repara o que as crianças estão fazendo aqui na igreja. Uma criança olha a outra de joelho, a outra vem devagarzinho e dobra o joelho do lado. Elas estão entendendo. E a gente sempre deixou eles ficar à vontade. Tem hora que eles estão brincando mesmo, tem hora que eles estão desenhando, tem hora que eles estão dando tapa na orelha um do outro. Bem aqui no altar, mas é melhor eles fazerem na presença de Deus do que lá fora. E aqui nós estamos de olho. Estão aqui correndo.
Começou assim, todos distraídos aqui. A presença está ensinando eles. E agora eles vêm, aí eles querem participar, começa a copiar eles, como é que eles fazem, começa a olhar um para o outro, daqui a pouquinho se distrai um pouquinho, mas os nossos filhos estão mais atentos que alguns aqui. E o novo convertido, como voltando onde eu estava, ele está olhando para aqueles que estão de crachá, você de crachá, que fica aqui, andando, conversando fiado na hora do culto. Se você está conversando porque tem que tomar uma decisão de algo que tem que ser feito lá fora, você está trabalhando, amém. Olho no peixe, olho no gato. Agora, irmão, se você está nesse ambiente aqui, papiando, conversando fiado, não faça isso. Por quê? Porque os novos na fé estão olhando para você. Se entende que porque você tem esse crachá, você é mais maduro. Nem sempre é a regra, mas deveria. Então ele está olhando e ele quer aprender como orar ao Senhor, como se comportar na presença de Deus, como uma criança que quer saber qual a próxima frase que fala. Vamos mais uma vez. Vamos exercitar. Eu sei que nem todos precisam de instruções como essa, mas nós estamos numa escola. Vamos lá. Para exercitar. Toda a igreja erga a mão. Vamos lá. Toda a igreja. Vamos. Isso. Muito bom. Aleluia. Mãos erguidas assim. É simples. É o seu corpo dizendo o que o seu espírito está dizendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Ou se você for mais pentecostal, o homem na pista de voo dizendo assim para um avião: pode pousar, aleluia. Pista liberada. Para quem é mais pentecostal, mãos erguidas podem ser isso, dizendo: pode pousar, avião. Estou pronto. Estou rendido. Vamos lá, vamos cantar mais uma vez, vamos lá. Com a sua mão erguida, vamos.